A primeira pergunta é: qual é o seu nome e a sua idade? Letícia, 37 anos. Caroline, 41 anos. Meu nome é Gabriel Pérez e eu tenho 17 anos. Meu nome é Karen Conceição Tria Ferraz. Minha idade é 37 anos. O que é ser cigano? Cigano é um povo andarilho, eles não têm um lugar fixo, onde eles conseguem um terreno, algum lugar para ficar e trabalhar e fazer o trabalho deles, eles ficam. Ok. É ser uma pessoa. A primeira coisa que vem é a questão de nômade, que não tem morada fixa, e eles trabalham com. Ai, droga, me fugiu agora. Trabalham com vendas ou aqui a gente teve perto ciganos que trabalharam com construção civil, mas é isso, assim. Sim. Nossa, cigano? Tipo, isso daí, no meu ponto de vista, são pessoas que existem, que têm religiões, né? Que tem essa crença, né? Tem, tipo, como é que eu vou explicar? Que nasceu com alguma coisa de tipo de religião que acaba aceitando, né? Cada um tem sua religião, cada um tem que se respeitar de formas, né, diferentes, porque somos um conjunto de pessoas diferentes. Cigano é ser uma pessoa que trabalha com vendas, eu diria, que trabalha com a sua, digamos, trabalha com vendas de pulseiras, anéis. Tem ciganos também que trabalham lendo mãos, que eles chegam nas pessoas e perguntam se querem que leiam suas mãos. Tá. A próxima pergunta é: você sabe qual que é a origem geográfica do povo cigano? Daí a tia já não sabe. Tudo bem. Eu sabia, eu não lembro mais. Não. Não sei. Eu já conheci muitos ciganos de vários lugares diferentes. A próxima pergunta é: você já conhece ou conheceu alguém que se autodeclarava cigano? Sim. Quer contar um pouco sobre isso? Não, é só porque eu fiz um estágio no Centro de Referência de Assistência Social do município e a gente cadastrava ciganos no cadastro único do país. Autodeclarava, não, mas eu conheci um que veio até a minha casa para fazer vendas de jaquetas de couro, joias ou até malas. Não, só as pessoas na rua, né? Que dizem que sejam ciganos, né? Mas aí, tipo assim, tu fica meio indecisa se realmente tu pode confiar ou não. Se tu pode pegar, porque, tipo, por mais que existe respeito, tu sabe se tu não sabe se tu pode confiar ou se tu pode aceitar aquilo dali. Uma coisa que seja concreta, né? Então, Não. A próxima pergunta é: na sua perspectiva, esse grupo sofre algum tipo de preconceito na sociedade? Se sim, qual? Sofre. Ele sofre com questão do preconceito de acharem que eles roubam ou, enfim, sequestram. E esse roubo que eles sofrem preconceito é questão de ter uma multidão de ciganos na sua volta e do nada, assim, tu perder uma carteira e tudo mais. Claro, já escutei relatos. tipo assim, como eu falei, que as pessoas às vezes não levam tão a sério. Isso de uma forma já que tu acaba não aceitando a forma deles, entendeu? Sim, É isso que eu penso. sim. Sim, como em todos os aspectos, assim, de roubo, tiram eles para ladrões, sequestradores. Muita gente titula eles como sequestradores de crianças. Sim. Sim, porque as pessoas têm um preconceito de que cigano é ladrão. Tá bom, muito obrigada pela entrevista, Carol. Bem, já respondendo a primeira pergunta. Os ciganos, ou com preferência chamados Rom ou Roma, no romanês, que é o idioma cigano, é a autodenominação do povo e até mesmo a palavra homem. No Brasil, determina-se alguém cigano, que se identifica a uma das três grandes naças, que em tradução livre seriam as três grandes nações do povo cigano, que se separam em Rom, Sinti e Calon.
Dentro da nação Rom, existem mais 5 vatsas, que são as chamadas subgrupos e comunidades em que alguém pode se identificar para conseguir se autodeclarar cigano. Quanto à origem geográfica dos ciganos, acredita-se que surgiram no noroeste e no norte da Índia, tendo partido do país graças a uma invasão persa muçulmana nos séculos 9 e 10. A primeira onda migratória dos ciganos, ela inicia-se a partir do século 12, onde muitos deles migraram para a Europa Oriental, principalmente para a Turquia e também para a Transilvânia e as atuais Romênia e Moldávia, onde lá eles foram capturados e escravizados durante cerca de 7 séculos. Já no início da segunda onda, no século XV, eles aparecem na Europa Ocidental, especialmente na Grécia, Alemanha, França, Portugal e Espanha, onde eles eram facilmente identificados por meio do seu tom de pele escuro, cabelos pretos e longos, olhos pretos e grandes, um nariz aquilino e vestimentas chamativas e muito coloridas, que elas eram semelhantes a um sari, que é uma roupa típica indiana. E eles foram considerados muitas vezes como seres demoníacos por praticarem a quiromancia, que é a prática de leitura de mãos, e também por estarem associados muito à magia. Já a terceira onda, ela se inicia na década de 90, onde dezenas de descendentes de Roms, eles começam a serem repatriados pelos seus países em que foram abrigados, principalmente a Alemanha e a França. Porém, acontece que eles queriam mandar os ciganos de volta para o seu país de origem. Porém, eles não têm necessariamente um país de origem para eles serem tão miscigenados e espalhados pelo mundo. Então, a única esperança deles foi se espalhar pela América. E a partir daí, onde a gente tem uma grande concentração de ciganos indo em direção à América do Norte, América Central ou América do Sul. Acerca da autodeclaração de pessoas ciganas pelo mundo, estimam-se que existam cerca de 2,5 milhões. Aqui no Brasil, uma estimativa de 500 mil. Já conforme dados do IBGE de 2011, cerca de 291 cidades abrigam acampamentos de ciganos e estão localizados em cerca de 21 estados. Os que mais concentram esses ciganos seriam Minas Gerais, com 58, a Bahia, com 53 acampamentos, e Goiás, com 38. Como visto nas entrevistas, muitas pessoas têm uma ideia muito estereotipada do que é ser cigano, tanto por ser uma pessoa nômade ou por estar muito relacionada a atividades desonestas como roubo, sequestro, serem ditos como ladrões ou praticantes de magia demoníaca. Comentários acerca do povo cigano sempre estão muito carregados de discriminação e preconceito. Então, eles são sempre alvos de anticiganismo e homofobia, que se encaixariam num tipo de racismo que é praticado contra todo um povo, uma etnia que não é muito vista e representada aqui no Brasil. Bom, então durante nosso mini documentário a gente escolheu priorizar falar um pouco sobre esse grupo étnico-social. Dando continuidade a isso, a gente vai falar alguns relatos de pessoas que são desse grupo. O primeiro foi feita uma entrevista por Brigitte Grossman para a revista USP. O primeiro relato é de uma cigana chamada Miriam. Ela é do clã Calderasti, que chegou no Brasil em 1900, onde hoje em dia é um núcleo do Rio de Janeiro. O avô de Miriam foi a primeira pessoa do Brasil a ter uma alvenaria. E quando Miriam era menor, ela era nômade. Então, eles viviam em acampamentos da Baixada Fluminense, sendo eles em diversas cidades como Olinda, Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu. Durante a Segunda Guerra Mundial, os ciganos se migravam para o Brasil e a primeira pessoa que eles procuravam era o avô de Miriam. Ele se chama Caco Rista e ele é um grande e, hoje em dia, o maior líder do Brasil. E ele ajudava comprando tendas, alumínios, coisas para eles fazerem potes, porque daí era uma fonte de renda para eles, pois eles vendiam para Marinha, Exército e até mesmo a Força Aérea para ganhar dinheiro para conseguir viver aqui no Brasil. Além disso, o avô de Miriam, com o dinheiro que ele lucrava da alvenaria, ele mandava para outros países para ajudar o pessoal que eram maltratados pelos nazistas.
Miriam diz, até mesmo em seu relato, que a melhor escolha deles hoje, desse grupo, foi ter vindo para o Brasil, porque ela considera o povo brasileiro muito generoso, solidário e amoroso. Mais um relato que gostaríamos de trazer aqui para vocês é o relato da Magu Tavares e da Gabriela Pinheiro, que são duas jornalistas que foram passar alguns dias em uma comunidade de ciganos em Monsenhor Horta. Bom, elas contaram que para ter essa ideia, elas tiveram uma conversa informal com uma colega da universidade, e essa colega, ela trabalhava na área da saúde, né? E ela comentou que muitas pessoas que trabalhavam também na área da saúde tinham medo de ir atender os ciganos, né? Então a Gabriela e a Magu foram até essa comunidade e propuseram gravar o documentário, né? E elas comentaram também que eles aceitaram numa boa, porque eles achavam importante transmitir a cultura deles, transmitir como que eles viviam, para também desmentir muitos boatos que as pessoas criavam sobre a imagem deles, né? As jornalistas comentaram que os boatos deles serem ladrões, os boatos deles serem trapaceiros, vêm desde a época das transações comerciais, né? Que é por causa do dom que eles têm de persuasão. As jornalistas ficaram nessa comunidade de Monsenhor Horta e elas falaram que elas foram muito bem recebidas. Vale lembrar que essa comunidade ela já está fixa desde 2011 e também tem 23 ciganos nela, né? As jornalistas contaram que há uma diversidade de moradia pelo fato de muitos ciganos morarem em cabanas ou tendas e outros ciganos já terem sua casa feita de tijolos. E quanto aos nômades, tem até uma senhora que se chama Dona Creuza e ela conta que ela não se sente mais cigana pelo fato dela estar fixa, que ela não caminha mais, no caso, né? Então, mas ela ainda continua morando em barraca para passar a tradição para os seus netos. As jornalistas apontaram nesse grupo étnico-social, que são ciganos, né, que há uma soberania masculina muito forte, pelo fato de que a mulher é vista como algo que vai quebrar, é vista como um objeto que tem que ter cuidado. O homem, ele já é visto como o protetor da casa, ele já é visto como aquele que vai trazer o sustento para casa, né? Antigamente, as mulheres ajudavam com a renda, com o trabalho de ler mãos, né? Hoje em dia, em Monsenhor Horta, elas, depois de casada, elas não podem mais fazer isso, porque é dever do homem trazer o sustento para casa. As jornalistas também comentaram que para as mulheres da comunidade saírem, elas têm que ter a permissão do marido ou até mesmo estar acompanhada da sogra ou do próprio marido, no caso, né? E para as mulheres da comunidade é totalmente normal, porque elas já aceitaram que isso faz parte do jeito de viver deles, da cultura deles, né? Bom, mais um relato é sobre o Rancho dos Ciganos, que eles moram em Sousa, no estado da Paraíba, e eles passam por situações muito precárias, e a liderança do grupo decidiu enviar uma carta ao MPF, onde dizia: vivemos sem moradia, sem emprego, sem saneamento básico e sem saúde. Pedimos através dos governos municipal, estadual e federal que nos ajudem. Nós, ciganos, vivemos há muitos anos em Sousa, muito discriminados há anos, e negros, índios e quilombolas não são tanto quanto nós.